pessoal. Primeiro eu queria dizer que eu fico muito honrado, né, em estar aqui nesse evento, agradecer de novo aí o convite do Fábio, da Code, de estar no meio dessas feras, principalmente trazendo o nome da Caixa, né, uma empresa pública, então acho que isso mostra que a agilidade ela está aí para qualquer cenário, né? A gente já falou bastante disso ao longo desses 2 dias, mas é sempre importante a gente trazer cases, né? Cases do que a gente tem enfrentado aí no dia a dia. E queria me apresentar um pouco, para quem não me conhece, esse QR Code, né, ele leva para o meu perfil do LinkedIn, então estou super à disposição para trocar ideia sempre, com relação à agilidade, governança ágil, ágil em escala. E eu tenho 20 anos de Caixa, né, 22 anos de Caixa, 20 na TI. Nos 2 primeiros anos eu passei em agência, foi uma super experiência também para conhecer o dia a dia aí do negócio, da operação bancária. E desde 2016 para cá, eu estou envolvido em iniciativas ágeis, né? E aí imagina o desafio, né, numa empresa pública, de você começar a falar de agilidade e começar a fazer algum tipo de transformação em projetos, né? Não é um processo do dia para a noite. E desde então a gente tem tido algumas experiências super positivas, inclusive levando alguns cases aí, né, em outros eventos da comunidade ágil, trocando ideia com outras empresas. Então eu queria compartilhar um pouquinho aí com vocês dessas experiências, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo hoje, né, que é um cenário extremamente particular, né, e impensado aí um tempo atrás. Então eu queria botar o primeiro slide para vocês, mas assim, não queria que vocês não reclamassem, falassem, lá vem aquele guepardo. Mas vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Bom, acho que todo mundo sabe, né? Tem essa analogia aí do ágil com o guepardo, né? Porque velocidade é diferente de agilidade, a capacidade de adaptação, etc. e tal. Não vou chover no molhado. Mas a gente tem um cenário que você imagina, uma empresa com uma Caixa de 159 anos no meio de uma transformação ágil, né? E de fato ela está investindo pesado nisso, com algumas iniciativas já bastante maduras, alguns projetos bem maduros, programas em ágil escalado, outras iniciativas iniciando, começando, amadurecendo. Então, enfim, está no caminho aí na trilha da agilidade. Está tudo indo bem, tudo caminhando, até que num belo momento a gente se depara com isso aí, né? A pandemia. A pandemia vem para fazer com que a gente reveja a questão da agilidade. Ela coloca à prova tudo que a gente aprendeu e aplicou sobre agilidade num cenário que não é mais o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Tanto de relações de trabalho quanto de comunicação. Como é que a gente vai manter, por exemplo, um modelo de trabalho, uma dinâmica que é tão baseada, né? O ágil é tão forte na relação humana, no olho, na comunicação, na transparência, nas conexões, se em um determinado momento a gente precisa, de uma hora para outra, todo mundo ir para casa, cada um vai, né, para suas residências, e a gente tem que passar a se comunicar através de ferramentas digitais, ferramentas de integração que a gente não estava acostumado até então, a gente não tinha um modelo de home office, né, amplamente difundido. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz com os times que já estão mais maduros? Como é que a gente faz com aqueles times que estão iniciando essa transformação ágil? Como é que a gente mantém a comunicação, a transparência? E mais, e se de uma hora para outra falam assim, olha, você daqui a 15 dias vai ter que fazer a maior operação bancária digital da história, vai ter que pagar 70 milhões de brasileiros. Então, não adianta a gente falar que a partir de amanhã a gente vai ser ágil ou a gente vai ter uma transformação ágil para quem ainda não teve. Né? Isso é uma coisa muito importante. Antes da gente voltar para esse tema do desafio, eu queria trazer para vocês um exemplo prático do que a gente precisa encarar nessa jornada ágil, né, para poder chegar num determinado ponto em que a gente considere, né, um bom caminho de agilidade para seguir. E principalmente, mostrar que, de fato, isso não é uma virada de chave, né? Isso não é um caminho de uma hora para outra. E aí eu trouxe um gráfico, eu vou prometer para vocês que é o único gráfico que eu vou mostrar, mas eu acho que ele é bem emblemático e ele é um gráfico real. Tá? Ele tem informações que foram tiradas de um programa nosso importante em ágil escalado, que a gente opera no banco, e que ele mostra claramente aí as 3 etapas bem definidas de uma transformação ágil. Então, esse gráfico ele tem na linha de cima, azul clara, uma tendência, né, uma linha de funcionalidades solicitadas. Né? O eixo Y aí seria a quantidade, o eixo X é o tempo.
Então, a linha escura no meio, você tem as entregas, as funcionalidades que foram entregues. E você tem em vermelho aí as ocorrências, os erros, os débitos técnicos. Então, se a gente pegar esse primeiro quadrante, ele representa um modelo tradicional em que a gente tinha de desenvolvimento, inclusive com fábrica de software, né? Na Caixa a gente usa a contratação de fábrica de software. Então, daí a gente tira algumas informações interessantes. A gente consegue interpretar muitas questões aqui que são do modelo tradicional de desenvolvimento, né? Que a primeira, se a gente olhar essa linha de funcionalidades solicitadas, a gente vê uma tendência de queda, a gente vê uma tendência de queda, falta de confiança do negócio, né? Você não tem uma curva ascendente aqui, você não demonstra uma confiança que o cliente está tendo nas suas entregas. Esse é um primeiro ponto. Quando você olha o que foi entregue, né, é uma linha, né, uma constante aqui. Então, você não tem uma curva para cima, você não tem uma curva para baixo e você não está trazendo valor para as suas entregas. Você não está trabalhando priorização de backlog, você não está trabalhando MVP, enfim, você ainda não tem ali o Lean, de fato, né, implementado. Esse é um modelo ainda tradicional. E a questão da qualidade, que é muito importante, que a gente sofre bastante com isso também nesse modelo, que é justamente você ter cada vez mais ocorrências, né, também uma curva aí de crescimento de ocorrências conforme você tem mais entregas. Você vê que ela praticamente acompanha aí a linha de entregas. Então, esse é um cenário que a gente identifica, né? O Johan falou assim, por que a gente, né, qual é a nossa motivação? Por que a gente traz uma mudança ágil? E essa foi a nossa motivação. A gente não conseguia manter, né, sustentável essa linha de tendência. Então, a gente entendeu que precisaria fazer uma mudança. E aí a gente teve pessoas envolvidas nisso para poder promover essa mudança. E o interessante disso a gente sempre fala, né, que é uma mudança que tem que ser de baixo para cima, tem que ser uma mudança de cima para baixo também. Né? Você tem que ter a base se movimentando e você tem que ter o board da empresa patrocinando. Isso, de fato, é uma verdade. E a gente teve aí um fator crítico, que eu vejo que é um fator crítico de sucesso, que é um patrocínio e uma visão ágil, digamos assim, da gestão média. A gestão média, ela é a responsável por afundar o teu projeto, a tua transformação ágil, ou levar ele para o sucesso. Né? Eu acho que foi o Ali que falou sobre isso também na primeira palestra dele. Se a gente não tiver uma gestão média que de fato seja engajada e que tenha essa visão ágil para fazer essa transformação e não simplesmente uma virada de chave de cerimônia, a gente não vai conseguir sucesso. E nesse caso a gente teve. Então tinha um corpo gerencial ali de gestão média que patrocinou, que entendia, que tinha uma visão daquilo de, né, para onde a gente deveria chegar, capacitado, né, para se entender que a gente deveria ter primeiro um vale de adaptação para depois a gente retomar a qualidade, retomar as nossas entregas, o nosso modelo de trabalho diferente. Então, a gente tem nesse segundo momento justamente esse vale, onde a gente parou, e isso aí precisa ser planejado, precisa ser patrocinado e acordado, e foi. E a gente teve nesse momento uma adaptação. O que a gente faz nesse momento? A gente tem aqui um gráfico de produtividade, de ocorrências que simplesmente ele está caindo. Mas o que tem por trás disso? O que tem durante esse período acontecendo? Existe aí todo um trabalho de laboratório, né, de identificação de perfis, para a gente poder compor os primeiros times ágeis. São aquelas pessoas que precisam ter serem formadores de opinião dentro do time, que já precisam ter algum mindset ágil, alguma visão, e a gente tem que juntar essa galera, né, porque no final das contas são pessoas. Né? O que motiva? É você ter uma relação com o cara, é você se espelhar no cara, é o outro que tem influência no time. Né? Isso é um dos grandes motivadores. Então, a gente foi trabalhando isso, trabalhando as capabilities também que o Cecílio comentou, definindo modelos de qualidade também, definindo estrutura, identificando qual seria o melhor framework baseado em alguns exercícios. E, a partir daí, enfim, né, resumindo essa jornada, a gente começou a operar esse programa, de fato, em ágil escalado. E a gente vê claramente, nesse terceiro quadrante, como que essa mudança foi positiva e o que aconteceu. Então, não é simplesmente de o ágil é bom, o ágil não é bom. Para esse cenário, a gente vê claramente que a gente tem tanto a quantidade, né, de entregas aqui
numa tendência de curva ascendente, né? Você vai falar, poxa, mas tinha uma tendência de uma linha aqui até mais inclinada, mas repara duas coisas. A primeira, aqui você tem uma tendência de subida, né? De fato ela está subindo. Esse gráfico, se você pegar ele mais recente, ela tá indo mais acentuada. E você, ao mesmo tempo, você tem uma diminuição das ocorrências, você tem um afastamento dessas duas linhas cada vez maior. Ou seja, você entregando cada vez mais, com mais qualidade, com menos ocorrência, porque se aplicou aí, né, toda a questão da agilidade, que aí depois é um outro papo específico também com relação a esse programa do Ágil Escalado. Mas o que eu queria mostrar é justamente que isso tudo traz a confiança também, e você vê que é uma crescente de solicitações também do cliente para que a gente possa atender. Então, isso mostra, esse gráfico ele mostra a importância da gente, de fato, ter um planejamento para poder fazer essa virada aí, né, e essa implementação de um modelo ágil. Né? Não é simplesmente a gente dizer que a partir de amanhã a gente vai ser ágil. E é importante que seja patrocinado pela autogestão, é importante que isso também parta, né, da base e principalmente que tem uma gestão média que consiga ter essa visão e fazer diferença. Outro diferencial que a gente teve, eu comentei que a gente tem contrato de fábrica, né, e entrou um contrato ágil, né, esse projeto foi um pioneiro aí na contratação ágil de fábrica de software, em que a gente tira o peso, né, no caso do ponto de função, a gente começa a trazer um peso para a qualidade das entregas, né, para uma cadência de entrega. Você não tem mais uma relação direta de mensuração com o pagamento fornecedor. Você tem uma relação de cadência de entrega com qualidade, isso garante que ele vai ter uma remuneração adequada. Então, isso tudo, todo esse conjunto fez uma grande diferença para que a gente conseguisse ter essa virada. E aí, quando a gente fala de caixa, assim, a gente fala muito da motivação. Né? O que a gente vê, né, com a marca da caixa? A caixa tem uma grande vantagem que a gente vê o resultado do nosso trabalho na sociedade. A gente vê o resultado do nosso trabalho na nossa família, a gente vê o resultado do nosso trabalho com os nossos amigos, né? Isso é muito materializado. Então, o que move os times? Né? Quando a gente entra na caixa, as pessoas brincam, né? Quem faz sempre as boas-vindas fala assim, não, você a partir de hoje você é o Daniel da Caixa. E, de fato, há 22 anos eu sou o Daniel da Caixa, porque, de fato, a gente vê, né? É um trabalho que se reflete na vida da sociedade de uma forma muito, muito clara e muito instantânea. Então, isso em si já é um grande motivador, né? Já é o que traz o time para o jogo, né? E muitas vezes ajuda a gente a encarar desafios como esse do pagamento do auxílio emergencial. Mas, mais do que isso, é importante que a gente tenha o time identificando o valor, né? Identificando o porquê daquilo. Não é simplesmente você começar a rodar sprint, né, e dizer que você está sendo ágil. Não, a gente precisa entender que é umas etapas, né, que são evolutivas, a gente precisa dar a transparência para o time daqueles resultados, a gente precisa entender se aquilo de fato, né, está sendo visto também pelo próprio time como um benefício para que a gente consiga implementar. Porque, assim, muita gente fala que a gente vai implantar uma cultura ágil. Isso não existe. Não existe. Cultura ágil não se implanta. O que a gente faz é trazer algumas frameworks, trazer métodos, tentar moldar alguns comportamentos para que a gente crie uma cultura ágil. Isso sim. E aí as próprias pessoas, com base nas suas relações, identificar o valor, né? Verificar a melhoria da qualidade da entrega, verificar que está sendo mais produtivo. Isso tudo é que vai trazendo a percepção não só de valor para o cliente, mas de valor também para aquele time que está nessa jornada ágil. Então, isso é muito importante também. A gente não pode simplesmente fazer um framework por um framework. A gente precisa ter muito esse valor também, não só para o cliente, mas ele também é agregado para dentro do time. E isso é uma questão que eu acho que é muito importante e que acaba trazendo muitos prejuízos à jornada ágil, que é justamente a gente tem aí uma quantidade de frameworks, né, uma quantidade de certificações, as certificações básicas, elas não têm, né, uma exigência de prática, e aí a gente acaba tendo um monte de gente com certificações, um monte de gente, né, que se intitula coach ágil, que levou tá levando esse termo aí, né, para algo até, né, meio que no descrédito, mas que não teve a prática.
Então, eu, por exemplo, fiz o meu primeiro curso de Scrum quando eu ainda não tinha prática, ainda não tinha iniciativas ágeis. E aí, só depois que eu comecei a ter a prática, comecei a estar, né, lidando com iniciativas ágeis, e aí eu fiz outro curso, aí eu comecei a me certificar. Então, essa combinação que eu acho que é uma combinação que potencializa resultado, que é você ter, né, a certificação junto com a prática, né, e você não pode estar amarrado ao framework. Essa que é uma outra questão. Eu vejo que a gente tem aí, numa escolha de framework, a gente tem algumas variáveis aí para avaliar, né? Então, de acordo com a característica do time, de acordo com a característica do cliente, né? Do produto que você vai desenvolver. Então, existe uma série de questões aí, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito importante é que a gente não pode ver o framework como algo que limita. Então, eu acho que no início, né? O que a gente vê, no início, os times que estão iniciando uma experiência ágil, uma jornada ágil, que eles precisam, né, de estabelecer esses comportamentos e toda essa filosofia de trabalho, além, claro, das técnicas, né, e ferramentas, a gente precisa de um framework forte. A gente precisa, porque é disciplina, né, porque é você dar uma cadência para as coisas, é você dar a disciplina, é você moldar alguns comportamentos que vão fazer com que esses times tenham uma mudança na sua forma de encarar as coisas e na sua forma de reagir. E isso é o que transforma esse ambiente num ambiente ágil. Então, eu acho que o framework ele é importantíssimo para que você tenha esse trabalho com o time, né, de uma jornada, uma transformação ágil. Mas a gente também tem que ver o seguinte, a gente não pode se prender ao framework. Existem projetos e times que a gente tem hoje, por exemplo, que o framework passa a ser um limitador, porque a gente poderia estar tendo mais desempenho, a gente poderia estar tendo mais entregas, a gente poderia estar potencializando a capacidade do time, e a gente acaba se limitando porque está num framework que é uma disciplina, né? Ele é uma questão ali para seguir. Então, o melhor framework é aquele framework que serve para a gente, que serve para o time. A gente tem exemplos, por exemplo, o saque aniversário, que todo mundo conhece também do FGTS. A gente, em um determinado momento, no segundo semestre do ano passado, a gente teve esse desafio e ele entrou no meio do nosso planejamento trimestral, né? A gente teve que readaptar, reorganizar os times e começar um modo de trabalho diferente em times que já eram times ágeis, de um programa de ágil escalado, rodando Scrum. Em um determinado momento, a gente entendeu o seguinte, a gente está com um cenário de uma variação muito grande de definições, um backlog menos estável, né? Então a gente precisa adaptar também o nosso modelo de trabalho. A gente vai deixar de ser ágil? Não, a gente não vai deixar de ser ágil. A gente vai simplesmente adaptar o nosso modelo de trabalho. Então a gente abriu para alguns times, né, especificamente esses que estavam atuando para a entrega do saque aniversário, o framework Kanban, por exemplo, dentro do modelo de ágil escalado, que no caso era o SAFe. Então, a gente tinha times rodando Scrum, times rodando Kanban. Por quê? Porque você tinha um escopo um pouco mais, naquele momento, né, volátil, e era necessário que a gente precisasse estabelecer, para não ficar perdendo sprint, estabelecer um fluxo mais contínuo e uma flexibilização maior para poder atualizar esse backlog. Em um outro determinado momento, a gente entendeu que precisava voltar. Então, eu acho que o nível de maturidade do time, ele sendo muito alto, a gente começa a ter uma evolução e uma possibilidade de se ter esse tipo de avaliação. E isso é muito importante nesse momento para a gente fazer isso, que a gente tenha pessoas, né, que sejam habilitadas e capacitadas para ter essa visão. Aí é que eu acho que é o papel de um bom coach ágil, de um bom enterprise coach. Então, você tem aí uma quantidade grande de certificações que a gente pode pensar alguma coisa algum elemento de cada framework para poder adaptar para o seu time. A gente, por exemplo, para fazer no caso desse programa de ágil escalado, a gente usa algumas técnicas de Lean Inception para poder pegar e fazer um refinamento de escopo. A gente usou alguns times que passaram a fazer Kanban durante alguns estágios. Agora a gente voltou para o Scrum. Então, é necessário que a gente tenha o ágil do ágil. Essa adaptação, ela é muito importante, não só, né, da agilidade em si, mas dentro dos próprios frameworks.
E aí a questão mais importante, né? No meio dessa, voltando para a questão da pandemia, né? Como é que a gente faz para poder restabelecer essas conexões, né? Em um cenário em que a gente tem uma queda na nossa comunicação, nos nossos meios de contato, cada um vai para a sua casa de forma remota, trabalhando, e como é que a gente estabelece esse modelo novo de trabalho sem ter tido uma preparação prévia, né? Então, a gente precisa ter algumas pessoas-chave que vão levar esse novo modo de trabalho e que já tenham algum tipo de experiência com agilidade. No caso do pagamento emergencial, foi formado um time novo, em que a gente trouxe algumas pessoas que já tinham experiência com agilidade, que já tinham, né, enfim, atuado em outros projetos, e tinham outras pessoas que não tinham. Mas é claro que a gente não ia, naquele momento, compondo um time novo para atender uma demanda super emergencial, super estratégica, importantíssima, né, para o país. A gente não poderia, assim, ter aquele vale naquele momento para poder estabelecer um novo modelo de trabalho. Então, a gente pegou dali, de tudo que é Lean, e aí a gente está falando de Lean mesmo na essência, o que a gente poderia aproveitar, né? Então, com relação a foco, trouxe uma vantagem, que foi trazer, né, o negócio junto, né, que talvez a gente não tivesse essa possibilidade de estar atuando de forma tão próxima, né, quanto nas salas virtuais, aí com o negócio TI o tempo todo. E é o seguinte, chega uma hora que vai ter que ser um Go Ross mesmo. A gente vai ter que aplicar um Go Ross na veia, porque tem prazo, porque a gente não pode atrasar, porque a gente tem um modelo de trabalho que é diferente, com pessoas novas, e a gente vai precisar fazer isso. Então, exigiu, né, muito que a gente abrisse mão de algumas questões, talvez de algumas maturidades ágeis que a gente já tinha, para colocar outras, e para aquela realidade, para aquele cenário, a gente conseguir sair do outro lado. Então, você precisa, por exemplo, fazer uma daily quando você tem todo o time remoto o tempo todo dentro de uma sala virtual? Eu acho que sim, porque você ali não está tratando questões em que questões específicas de uma daily, né, onde você vê o que foi feito, o que precisa fazer e quais são os impedimentos, basicamente isso. Você já está ali no dia a dia, talvez nem todo mundo esteja focado nas mesmas questões. Então, você precisa, mesmo assim, com todo mundo dentro de uma sala, de naquele momento você juntar o teu time, cara, agora a gente vai falar especificamente, vamos dar foco nessas ações aqui, para a gente poder se comunicar melhor. Então, independente do cenário, a gente precisa ter essa transparência, né? A gente precisa trazer algumas questões do Lean, e isso é que eu acho mais importante, a gente não se apegar à questão do framework, a gente ter, de fato, uma consciência ágil muito mais do que qualquer framework que a gente possa adotar, e entender que em alguns momentos a gente não vai poder fazer mesmo, né? E isso não deixa de ser ágil. E aí eu queria trazer uma questão para vocês, para fechar. Essa é uma foto da PI Planning, né, do programa que a gente tem aí embaixo, e que é justamente a questão de uma das premissas importantes do ágil, né, que é ele ter sustentabilidade. Então, a gente precisa se preocupar também com que a gente tenha uma sustentabilidade do time, do modo de trabalho, que as pessoas consigam, né, em algum momento, parar para respirar. E isso, a gente sabe que a pandemia vem trazendo uma carga de trabalho muito grande pelo home office, no nosso caso também, né, pelas necessidades emergenciais que vem surgindo para a gente atender para a sociedade. Mas é importante, a gente sempre se preocupa em manter uma sustentabilidade. E existe a gente sempre faz uma pesquisa de felicidade com os nossos times, a gente aplica um pouco do Management 3.0, e ela mostra bem claramente para a gente, quando a gente cruza com outras informações, com outros indicadores ágeis que a gente tem, que a felicidade ela começa a cair quando você tem um pico de desempenho. Então, é assim, quando você chega no seu ápice do seu desempenho, na sua entrega, você tem uma queda na felicidade do time. Então, se a gente não tivesse no ágil uma retrospectiva ali para a gente parar o time, conversar, pensa, se a gente não tivesse uma PI Planning, uma semana sprint de inovação e planejamento no SAFe, ou qualquer outra cerimônia que a gente precisasse, que a gente pare para poder,
discutir as questões, né, e reposicionar, fazer uma avaliação, uma inspeção de onde a gente está, uma adaptação de onde a gente precisa ir, né, e ter essa transparência, a gente não consegue manter um modelo sustentável. Então, esse gráfico ele mostra bem claramente isso. Se a gente não tivesse esses momentos de queda, né, de poder parar e, assim, e refletir, repensar para começar de novo, de fato não seria um modelo sustentável. Então, mais do que nunca, né, nesses tempos aí de home office, a gente não tem a fronteira física de trabalho, né, precisamos cuidar para que os times também se mantenham saudáveis e se mantenham sustentáveis. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de novo, eu estou super à disposição para trocar ideias quando quiserem. Fala, Daniel. E aí, Fábio? Parabéns pela palestra. A gente tem um monte de comentários aqui, o pessoal agradecendo, o pessoal dando parabéns e algumas questões. Show de bola, pessoal comentando show de bola. Legal, eu acho, como a gente imaginou, ia ter uma série de questões, né, de ponta a ponta. É um tema polêmico. É um tema polêmico, é um risco que a gente correu, né? Mas eu acho que é uma oportunidade também, Daniel, de humanizar tudo isso que a gente está comentando, né? A pandemia não aconteceu só para alguns, a pandemia aconteceu para todos e para a Caixa também, né? Claro. Tudo isso que você contou aí para a gente que vive num contexto de tecnologia e a gente está há anos tentando, né, melhorar, muitos anos tentando melhorar, a cada dia, a cada passo, a cada nova proposta, né? Ou seja, não tem ninguém que chegou num patamar que não se precise melhorar, né? Se a gente imaginar isso, a gente está fadado aí a um ostracismo. E a Caixa também está nesse mesmo nessa mesma corrida, né? Beleza, eu vou deixar algumas perguntas aqui para a gente devolver para eles, tá? Olha, Claro. o Cláudio Cassiano, ele pergunta aqui para a gente, boa noite, foi falado muito que o sistema de pagamento dessa pandemia na Caixa deu muito erro. O que houve no aplicativo que você poderia dizer? Assim, isso é desafio tecnológico, né? Você imagina a quantidade de pagamentos né, que a quantidade de processamento que precisa ser feita, né? Foi a maior operação bancária da história. Então, é claro que qualquer empresa teria problemas, né? É impossível você dizer que não. Mas o que eu acho que é uma questão importante para ser colocada aí é que esse é um desafio que a Caixa não deixa de encarar sempre, né? Não, hoje foi o pagamento emergencial, né? Outro dia foi o saque aniversário. Então, eu não, enfim, não institucionalmente, né, existem outras respostas para isso, mas o que eu vejo é que o time é um time que sempre muito engajado no propósito, né? Agora, é óbvio que você tem uma demanda que é absurdamente incompatível com qualquer outra operação bancária já vista na história. Então, vai ter problema? Vai ter problema. Mas, e isso eu acho que também é uma forma de resiliência, né? Ágil é isso, ágil é resiliência. Assim, questões técnicas, né, de problemas em aplicativos que não é o fórum aqui da gente tratar. Mas o fato é que a gente só consegue, de fato, colocar alguma coisa dessa no ar, né, ainda que com problemas, mas com muita resiliência, né, e com muita missão, essa visão do propósito, né, e da missão. E de toda forma, né, Daniel, é muito improvável, né, poderia dizer que quase que impossível, você colocar uma aplicação que ela não tenha algum ajuste para ser feito, né? Teste tende a infinito, teste é matemático, é exponencial, né? Não se tem como cobrir 100% das questões, porque é tudo matemático, é a quantidade de dado que você tem, vezes a quantidade de tabela, vezes a quantidade de classe, vezes a quantidade e por aí vai, de usuários, de infraestrutura. Então,
E tudo grande, tudo muito proporcional, né, Daniel? Que Não aí, tem, não tem volumetria assim parecida, né, é, nesse mercado para tratar isso. Então, é, e uma questão também importante, acho que de salientar, é justamente isso. É o tempo, primeiro o tempo, né? Foi extremamente curto no caso dessa exato. solução, né? Você tem muito exemplo do ágil escalado, que é de um programa do FGTS, não é especificamente do pagamento emergencial, né? Mas a gente tem, por exemplo, imagina que a cada jornal nacional a gente tem definições novas para atender. Porque muitas vezes as notícias surgem porque a necessidade é dinâmica. Muitas vezes as Exato. definições, as notícias surgem ali e a gente É, precisa atender. Entendeu? Então, realmente, eu acho que isso é que o ágil traz também de muito importante para a gente poder trabalhar isso nos times, entendeu? Por isso que no final importante a gente falar a questão né, de ser sustentável, e óbvio que não se aplica só, né, a um contexto ou outro, mas a todos eles. Eu vejo que, de um modo geral, né, todo mundo está assim, tem relatado de todas as é, empresas, né, sobre essa carga realmente né, que está tendo por conta do home office. Ele é legal, por um lado, acho que ele tem muitas vantagens, mas, por outro lado, e a empresa se preocupa muito com isso também, tem que se manter sustentável. Né? A falta de é. barreira física, né, de entrada e saída da sua jornada, senão a gente mesmo acaba se cobrando, né, de estar Exato. disponível 24 horas por dia. E tem momentos que a gente vai precisar estar mesmo, né? Não tem jeito. E quem não vive uma desestrutura, né, Daniel, nesse momento, É né? claro. A gente conversou bastante, né? Quem não vive uma desestrutura nesse momento de pandemia, né? Porque home office, ele não é um termo, né? E isso já estudado academicamente, ele não é um termo de apenas você ir para casa com o seu computador e sentar a bunda lá na cadeira para trabalhar. Não é isso, né? Você tem uma série de variáveis, né? Você tem família, você tem filho, você tem comida, estrutura e tudo mais. Então, assim, tudo, uma série de coisas que tornam o desafio complexo e maravilhoso, porque no final de tudo, como é que engaja esse time, né? Você engaja Claro. esse time porque eles vão salvar a vida, né? Eles vão colocar dinheiro lá na mão das pessoas, né? Então, uma pergunta aqui do Vinícius Matos. Daniel, boa noite. Em quais áreas da TI, acho que você respondeu isso com um slide, em quais áreas da TI, CEF, né, da Caixa, a agilidade está implementada? Que foi uma coisa que você comentou na sua palestra sobre essa palavrinha, né? Uhum. A gente tem assim o desenvolvimento, né, a área de desenvolvimento, ela é dividida em Rio, São Paulo e Brasília, basicamente, né, três grandes polos de desenvolvimento. Nos três você tem iniciativas e projetos que são ágeis em níveis de maturidade maiores e níveis de maturidade menores, né? Então, e de fato é uma questão que a empresa está patrocinando muito, né, da gente fazer realmente essa jornada ágil, que ela chegue a toda a TI. Né? Eu sou da área de desenvolvimento, né? Então a gente tem como esse projeto do FGTS, né, do programa do FGTS de ágil escalada, inclusive foi uma referência, né? A gente já levou para o Agile Trends, Gov, né? Já levamos para outras empresas, já fizemos várias integrações aí com o BNDES e outras empresas, até concorrentes particulares, né? Então, a gente tem alguns polos ali, né, de excelência que a gente está justamente tratando de identificar esses perfis, né, para poder ampliar isso para toda a empresa. Isso está muito forte, né? Essa gestão tem patrocinado muito isso e tem isso como meta. Ah, colocar para a gente a última pergunta, Daniel, para a gente começar Tem uma pá de pergunta, Daniel. Tem uma pá de pergunta. Oh, que bom. Tem uma pá de pergunta. A caixa é assim. Não, muito legal. Eu acho que assim, quando a gente conversou, né, eu praticamente tinha essa premonição aqui, né, que é muito interessante. O que vocês fizeram foi monstruoso, né, desafiador, mexe com a vida de um monte de gente, né, técnica, método, framework, dúvidas, né, contexto, uma empresa pública, uma gigante, né? Porque só de ser gigante, qualquer empresa já tem a sua burocracia excessiva, né? Sendo gigante, sendo pública, né? O quanto que isso traz de complexidade. A Sim, gente tem uma... e traz uma questão também, Fábio, que alguns compliance aí que a gente tem, né?
enquanto empresa pública, que muitos concorrentes não têm, né? Privados. Tem uma... Vou colocar aqui uma questão, né? Já que a gente está bem transparente, né, Daniel? Sempre. Tem uma questão bem legal aqui, que é o Rick. Acho que é Rick. Boa noite, Daniel. Você mencionou, não para de chegar coisa aqui. Você mencionou que usam contratação de terceiros com práticas ágeis. Gostaria que explicasse como a análise de ponto de função foi encaixada no framework ágil, Legal. uma Bacana. vez que utilizamos story points e os indicadores próprios do ágil. Isso. Assim, a gente saiu de um modelo de contratação que era fábrica de software por produtividade em ponto de função, né, bastante tradicional, contratando lá as etapas, né, de desenvolvimento, enfim, contratava por análise, desenvolvimento, homologação, implantação, e aí empacotava tudo em ponto de função, contava o que era produzido, e a gente sempre teve isso aí, acho que todas as empresas que adotaram, né, esse modelo de contratação tiveram sempre muitos problemas com isso, porque você tem um momento ali que é importante, né, para as entregas, para o projeto, você não tem tanto fluxo de entregas mensuráveis, né, mas que são momentos importantes, e depois você fica dependendo de ter, né, um fluxo de caixa girando muito alto ali para você manter um time. Então, o que foi feito, né? E aí entrou como piloto nesse programa do FGTS. E agora já está sendo também implementado em toda a empresa, né? É a gente justamente ter um modelo em que você contrata, na verdade, não mais por ponto de função. Você contrata times, você contrata sprints ágeis, onde tem determinados recursos, quantidade de recurso, e ali você não tem mais um faturamento que depende da quantidade de ponto de função entregue. Você tem ali um nível de ponto de função médio de produtividade. Então, como é que a gente faz? A gente desenvolve uma sprint, por exemplo, a gente contrata uma sprint que compõe N pessoas, aí depende do time, e cada pessoa daquela tem contratualmente, em média, tantos pontos de função para cumprir de produtividade ao final da sprint. Então, quando a gente termina a sprint, a gente conta, a gente ainda utiliza o ponto de função, mas de uma forma estimada e como uma referência de produtividade, não mais uma relação direta com o ponto de função. Então, ao final da sprint, a gente mensura o que foi entregue, com o mínimo de documentação desnecessária também, né, que isso é um ponto importante, porque no modelo anterior você precisava, né, ter uma contagem detalhada de ponto de função, você sempre tinha divergência, porque era uma relação direta de contagem e pagamento da fábrica, e agora você tem uma produtividade mínima a ser cumprida, né? Claro que tem os bônus, né, e tem também os ônus ali, mas a gente lança a mão de uma contagem que pode ser estimada, baseada numa documentação mínima, sprint concluída, sistema funcionando, a fábrica atingindo sua produtividade contratual, né, combinada, segue o baile. Passou tantos por cento, tem bonificação, tem menos tantos por cento, também tem multa. Então, esse é um modelo que a gente vê que é muito mais sustentável, porque ele tira essa carga do ponto de função, né? Ele tira a questão de ter sempre, né, haver uma negociação em termos de, eu estou sem demanda, vou ter que desalocar a equipe. Não, a gente tem uma equipe alocada, tem uma demanda de fluxo contínuo, porque aí o modelo ágil ele traz isso, né? Não é só questão de você virar a fábrica, você precisa ter um modelo ágil andando para sustentar isso, então com todo o fluxo necessário, né? Lean aí envolvido, com o negócio junto, né? Muito presente, né? Que é o cliente com a gente, com o PO, o Scrum Master, enfim, no caso aí do Scrum, com uma estrutura bem definida e com fluxo que consegue garantir a produtividade da fábrica. Então, assim, a gente ainda usa, né? Resumindo a resposta, a gente ainda usa ponto de função, mas agora só como um parâmetro para ver se aquele nível contratual está sendo atendido, e de uma forma não mais detalhada, então exige muito menos documentação desnecessária para a gente fazer. Eu imagino que o próximo passo, né, seria a gente deixar de mensurar em ponto de função. Isso tem sido discutido muito, mas ainda não se tem resposta. Daniel, muita coisa boa,
Muita coisa boa. É um prazer ter você aqui. Eu me sinto honrado de ter você aqui, do fundo do meu coração, tá? O prazer é meu. Um prazer. A Mariela Lema, que é palestrante também aqui do ADK for You, te deu parabéns. Tem muita pergunta, muita pergunta. Ah, eu queria, para encerrar, eu queria só ler aqui um comentário. Rapaz, mas é muita coisa. Depois olha aqui, tá, Tá Daniel? bombando. Tá Eu tô bom? olhando aqui. Rapaz, é tanta coisa que eu perdi o treco, mas tava aqui. Só um minutinho, gente, perdão. Ok, achei. O Emilson Filho, ele fala o seguinte, eu vou ler o que ele escreveu, tá? Se colocar numa equação quantos deram certo e quantos deram errado, o resultado é positivo. Ou seja, a minha interpretação do que o Emilson está escrevendo salvou muito mais vida do que atrapalhou vida, né? Neste aplicativo do auxílio emergencial. Aí ele coloca a seguinte declaração: só 10 países no mundo todo, tem um volume populacional maior do que a quantidade de usuários nessa operação. Nesse sentido, bicho, assim, olha, conta comigo para o que vocês precisarem. Realmente, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu vivo de tecnologia há muito tempo. Eu já passei dos 40, já tem alguns anos. E o que vocês fizeram foi um negócio realmente de tirar o chapéu. Tem erro? Melhoria? Tem, assim como todo projeto de tecnologia tem e vai ter sempre. Então, meus Legal. parabéns. Muito obrigado pela palestra, Daniel. Obrigado a você mais uma vez, Fábio. Obrigado aí, Emilson, pelas palavras de apoio, a todo mundo também que mandou perguntas e comentou. E é isso mesmo, assim, é um mega desafio. A gente, assim, eu não quis entrar aqui em questões, né, mais específicas e de solução e de negócio, mas a gente sabe que existe um público-alvo muito grande também que não é habilitado, né, e que solicita o benefício. Então, claro, tem falhas, né, tem questões tecnológicas e é todo um ecossistema aí muito complexo. Mas, de fato, o que a gente vê é que foi realmente uma operação aí sem precedentes. Né? Sem precedente. E outra coisa, né? Com gente concursada, né? Com gente com prata da casa. Claro, a gente tem contratações de fábrica, né? A gente tem terceirização, mas tem muita gente boa na caixa. Assim. Eu sempre faço questão, né? Mesmo sendo empregado público, de estar participando da comunidade e tentando aprender e colaborar aí também com todo mundo e só agradeço aí por toda a participação. Legal, Daniel. Obrigado.